filho, e que esse menino ia se chamar João, e que ele ia ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que ele ia fazer uma grande obra em Israel. E ele, por causa dele, muitos iam ser transformados. Muitos iam ter o coração liberto e transformado. Então, não é nós que nos chamamos, não é nós que queremos, mas Deus tem um propósito para cada vida. Deus, ele já nos chama com um propósito para fazer a vontade dele. Muitas das vezes nós que não queremos, mas Deus já tem um propósito para nossas vidas. Então, aquele propósito que Deus tem nas nossas vidas, ninguém pode tirar. O homem não tira, ninguém pode arrancar aquilo que Deus já botou desde o nascimento. E quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, para falar para ele que Isabel ia ter aquele filho, e aquele menino ia se chamar João, e grande seria a obra que aquele menino ia fazer na terra. Grandes coisas Deus ia fazer através dele, e que ele ia ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus, e que ele ia fazer uma grande obra ali em Israel, e muitas pessoas iam ser libertas, transformadas através dele. Zacarias, ele ficou incrédulo. Por quê? Porque a mulher dele já era avançada em idade. E ele também já era avançado na idade. Então ele falou para o anjo: não, eu já sou velho e a minha esposa já é avançada em idade. Então ele quis dizer que não tinha condição de Isabel ter um filho. Então ele não creu naquele momento. Então o anjo falou para ele e disse: você vai ficar mudo, você não vai poder falar até o nascimento da criança. Até que ele nasça, você não vai poder falar, porque você não creu naquilo que Deus determinou que eu viesse trazer para você. É tão tanto que Zacarias perguntou como era o nome do anjo. Ele disse: meu nome é Gabriel. Então nós não podemos ser pessoas incrédulas e não crer naquilo que Deus tem conosco. Aleluia. Muitas das vezes Deus, ele fala conosco mesmo, ou usa alguém para falar conosco e dizer que tem um chamado conosco desde o ventre da nossa mãe, que nos chamou para isso, para aquilo, e ele vai determinando o chamado dele nas nossas vidas. Então, o que Deus tem conosco, o chamado de Deus nas nossas vidas, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar, ninguém pode impedir o que Deus quer que você faça. Jamais qualquer homem ou mulher da terra pode impedir o que Deus quer que você faça. Se você já veio para aquele chamado, se você já veio para aquela determinação diante de Deus, vai se cumprir. Se Deus te chamou para pregar a palavra, você seja homem ou mulher, você vai pregar. Se Deus te chamou para ser um pastor ou uma pastora, seja homem ou mulher, você vai ser. Porque quem determina o que você vai ser é Deus. Quem determina o que você vai fazer é Deus. Porque Deus já trouxe aquela chamada com você. Deus já trouxe aquela obra que você vai fazer para Ele. Então não importa o que quer que você seja. As pessoas muitas das vezes querem que nós somos uma coisa, quer que eu sou outra, quer que eu seja isso, quer que eu seja aquilo, mas a determinação de Deus é o que prevalece. A determinação de Deus é o que prevalece nas nossas vidas. Para que o que Deus nos chamou é o que nós vamos fazer. Muitas das vezes nós até podemos dar ouvido ao homem, queremos ser outra coisa, queremos fazer outra coisa, muitas das vezes nós temos a oportunidade de pregar e prega bem, nós vamos cantar, nós vamos fazer outra coisa,
mas aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai fazer. Queira ou não, aleluia, você vai no caminho e você vai terminar voltando para o mesmo caminho que Deus determinou para você fazer. Aleluia. O anjo já apareceu para Zacarias e disse: olha, tua mulher vai ter um filho e ele vai se chamar João e ele vai fazer uma grande obra. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, cheio de virtudes de Elias, vai converter muitos corações, muitos pais, muitos filhos. Ele vai ser um homem prudente, justo. Ele não vai beber vinho e nem bebida forte. Aleluia. Quer dizer, ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo, vai fazer a vontade de Deus. Então, antes de João nascer, Deus já determinou que ele ia ser. Deus já trouxe ele ao mundo com um propósito que ele vai fazer. A trajetória dele do nascimento até a morte. Então nós temos que entender o quê? Que cada um de nós já nasce com um propósito. Glória a Deus. Que cada um de nós já nascemos com um chamado. Que cada um de nós Deus já determinou por onde nós vamos passar, o que nós vamos fazer, o objetivo nosso aqui na terra, o nosso nascimento, nossa trajetória, a nossa morte, enquanto nós vamos viver, enquanto nós vamos fazer. Porque quando Deus mandou o anjo Gabriel falar com Zacarias, João ainda não era nascido. Ele disse: ó, a sua mulher vai gerar um filho, ele vai se chamar João. Aleluia. Então nós temos que entender que antes mesmo de nós ser gerado, Deus já determinou o que nós vamos fazer aqui na terra. Então nós temos que ficar e prestar atenção no nosso chamado, prestar atenção naquilo que Deus tem para nós, para que nós não venhamos sair da trajetória de Deus. E não dar ouvido, muitas das vezes, aquilo que as pessoas falam: não, tu foi chamado para isso, para aquilo. Não. Foi chamado para um propósito de Deus. Então nós temos que dar ouvido àquilo que Deus fala conosco. Se Deus fala com você, eu te chamei, foi para isso. Pois siga no seu propósito. Siga naquilo que Deus te chamou. Siga naquilo que Deus falou com você. Que mesmo que você passe por luta, mesmo que você passe por prova, mas você vai passar e você vai vencer. Não saia jamais do propósito que Deus te chamou. Não saia jamais daquilo que Deus determinou para você. Porque quando nós saímos do propósito de Deus, muitas das vezes Deus está aqui, nós saímos para cá, Deus ele nos deixa só. E só nós não conseguimos vencer. Mas com Deus nós conseguimos vencer todas as batalhas. Aleluia. Pode vir o que vier, nós conseguimos vencer com Deus. Então não saia do propósito que Deus trouxe para a tua vida. Continue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar a palavra, vai e prega a palavra de Deus. Se Deus te chamou para evangelizar, evangeliza. Aquilo que Deus tem na sua vida, faça, porque Deus chamou todos nós para um propósito diante dele. Eita, glória. Então, vamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Vamos fazer e ficar firme, porque quando ele concluiu, ele foi chamado para estar ali no templo. Quando ele concluiu a sua missão, porque ele ficou mudo, quando ele concluiu a sua missão ali no templo, ele foi para a sua casa. E quando ele chegou na sua casa, ele encontrou o quê? A sua mulher grávida. Isabel já com a idade bem avançada, mas estava ali já com alguns meses de grávida. E ela estava ali o quê? Escondendo. Porque uma pessoa já velha de idade e grávida,
Muitas das vezes ali pensava que era até outra coisa, uma doença, sei lá o que seja. Mas não. Quando Zacarias chegou e disse: é um filho. E esse filho, esse varão se chamará João. Aleluia. Então, Zacarias, ele não falava, a palavra diz que ele ali falava como um mudo com as mãos, em Atos. Porque ele ficou mudo até o nascimento da criança. Então, a palavra vai dizer que o povo estava esperando Zacarias. E quando ele saiu ali do templo, ele já saiu mudo. Não deu tempo para ele falar. Ele falava nos movimentos. E o povo ali esperando. Mas o povo conseguiu o quê? Conseguiu entender que ele tinha visto um anjo. Que ele tinha falado com o anjo. Mas as pessoas não conseguiram entender o significado da profecia.